Olá, que bom ter você conosco aqui no BATV. Juntos estaremos cada vez mais de bem com a vida. Lembrando que o programa tem o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior, Abrax. Home Angels, Unidade São Pedro, empresa especializada em cuidadores de pessoas. Imunidade inteligente é saúde plena for life, o seu organismo prontíssimo para reconhecer e combater ameaças. Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre. E também da FCDL, Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas aqui do Rio Grande do Sul. Rinoplastia é uma das 5 cirurgias plásticas mais realizadas no país. 6 a cada 10 mulheres sonham com um narizinho arrebitado. Confere as últimas novidades sobre este procedimento. Muito cuidado com o mau uso dos seus dados pessoais. Eles podem trazer amargas consequências. Atenção para o novo golpe contra o consignado do INSS. A Associação de Assistência à Criança e a importância da reabilitação. Uma história linda. Vamos tomar um delicioso café colonial em 2 irmãos? Prefeitos em Ação dá dicas valiosas e saborosas. Ser procurador de Porto Alegre, antes de qualquer coisa, é uma honra. E eu, no exercício da minha função, eu sou Porto Alegre. É muito mais do que um cliente. Porto Alegre vive e vive nos seus cidadãos. Então, esse brilho no olho tu vai encontrar em qualquer procurador. Você conta que foi a Procuradoria que atuou ativamente nisso ou naquilo, que refletiu diretamente na vida dele, né? Na vida daquela pessoa com quem eu estou interagindo ali. Eu sinto orgulho de fazer parte disso. Eu tenho vontade de passar pelo mundo e deixar uma marca. Eu quero fazer alguma coisa que no futuro as pessoas usufruam de alguma maneira. Então eu vou ficar muito satisfeita quando eu enxergar a Porto Alegre um pouco melhor, um pouco evoluída, com alguma ideia que eu ajudei a desenvolver. É sonho de consumo de 6 em cada 10 mulheres ter aquele narizinho arrebitado. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a rinoplastia, mais conhecida como a cirurgia plástica do nariz, ela é a 5ª mais comum em todo o Brasil. Para sabermos mais sobre este sonho de consumo, voltamos nessa clínica linda, aqui no Moinhos de Vento, na Padre Chagas, a Clínica Ricard, e estamos com o nosso mestre, o Dr. Denis Ricard, que vai conversar conosco sobre rinoplastia. Como vai, doutor? Tudo bom, Cris? Nossas amigas enviaram muitas demandas em relação à rinoplastia. E eu vou aproveitar e lhe perguntar o seguinte: os nossos rostos, eles não são iguais. Como que a gente pode ter um protótipo de nariz ideal se os rostos não são iguais? Bom, isso é uma questão que está muito em voga hoje em dia, que por muito tempo a gente operou os narizes como se todos os pacientes fossem caucasianos. E hoje tem um conceito moderno de fazer o nariz para cada paciente, individualizar. Mas eu gostaria muito de começar na história da cirurgia nasal, porque ela é muito interessante. Por favor. Muitos pacientes se surpreendem que uma cirurgia pode ter mais de 5.000 anos de história. E sim, eu também fiquei olhando 5.000. A primeira cirurgia data de 5.000 anos. 5.000 anos. Um cirurgião indiano, Sushruta Samhita, ele fazia reconstruções nasais na Índia Antiga, porque na Índia Antiga era muito comum as pessoas serem amputadas do nariz por punição. Então mulheres adúlteras, ladrões e algumas pessoas que eram oriundas de conflitos, prisioneiros, eles tinham o nariz amputado para ter um estigma
que alguma coisa aconteceu de errado na vida deles. Então deixava aquele marco. E começaram as reconstruções nasais. E aí começou a história da rinoplastia. E o senhor concorda que, embora exista um sonho de consumo daquele narizinho arrebitado, mas eu não consigo entender como existe um protótipo de nariz se os rostos são diferentes. Exatamente, os rostos são diferentes. Então hoje existe uma cirurgia que foi a evolução, a cirurgia nasal estética, ela foi tendo uma evolução ao longo da história, mas a grande evolução foi nos anos 1860, mais ou menos, onde Jacques Joseph começou a fazer rinoplastias nos guetos de Berlim. O nome dele, na verdade, era Jacob Joseph, ele era um judeu alemão. E a cirurgia, por incrível que pareça, é uma das cirurgias mais feitas, é uma das técnicas de rinoplastia mais utilizadas no mundo até hoje. É a famosa chamada rinoplastia fechada, que seria a rinoplastia de Joseph, que ele realmente conseguia fazer, por uma técnica totalmente endonasal, a correção da giba, a correção da ponta caída. Então realmente foi um gênio da cirurgia nasal. Da metade do século XX, já lá por 1960, 70, os cirurgiões plásticos começaram a ver alguns problemas daquela técnica, como piora da respiração, tinha uma melhora da estética, mas uma piora da respiração, alguns estigmas. Então, os cirurgiões começaram a fazer enxertos para que pudesse ter estrutura no nariz. Então, o primeiro grande enxerto que ficou famoso foi o enxerto de Shin, que era para manter as válvulas internas abertas, o nariz bem reto, com as duas linhas estéticas dorsais definidas. Já não tinha mais aquele estigma da monoquilha da técnica de Joseph, que simplesmente se faziam fraturas e se unia aqui o dorso nasal. Então o dorso nasal passou a ter as duas linhas como um nariz natural, e depois começaram os enxertos de estaca columelar, que é o enxerto mais utilizado hoje nas minhas rinoplastias, 100% dos casos. Difícil alguma coisa em medicina ser 100%. Aqui é 100% dos casos, a gente usa o enxerto esse de estaca columelar. Mas para resumir, para os pacientes poderem entender melhor, eu uso muito analogias aqui na clínica. Então eu digo que seria como a gente ter, numa casa que a gente tem vigas e colunas, o nariz moderno hoje, que foi revolucionado pela escola de Dallas, que eu fiz parte, foi ter colunas, vigas fortes. Então aquele nariz que a gente acabava na mesa cirúrgica, que na técnica de Joseph, depois ele não ficava exatamente como o cirurgião acabou, com essa nova técnica, realmente a gente tem uma previsibilidade muito maior. O nariz fica praticamente 95% de como a gente deixou na mesa. Então hoje realmente existe uma técnica melhor para rinoplastia. É um nariz que funciona, é um nariz bonito, é um nariz projetado, firme, natural. Um paciente hoje ele quer andar pela rua sem ninguém que saiba que ele fez uma rinoplastia. Dado o recado, nós já sabemos que nós não esclarecemos todas as dúvidas, mas eu prometo que nós voltaremos a conversar com o Dr. Denis Ricardi sobre estes assuntos e sobre outros assuntos que favoreçam a harmonização facial. Voltaremos. Como vai, Dr. Helder Nascimento, advogado e vice-presidente da Associação Brasileira do Cidadão Sênior? O senhor fala de Fortaleza? Sim. É um prazer estar no programa De Bem com a Vida. Aproveitando a sua presença no De Bem com a Vida, nós vamos atender a um pedido do público que vem nos perguntando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Por que os dados pessoais são tão importantes e
que chegam a demandar uma proteção em lei? Bom, os dados pessoais, primeiramente, eles se referem a qualquer informação de uma pessoa física, uma pessoa natural que seja identificada ou que possa ser identificada. E eles constituem, assim, uma camada especial de proteção da personalidade do indivíduo. E decorre de uma longa evolução, na Europa principalmente, sobre a proteção dos dados pessoais, que resguardam alguns princípios de personalidade, de privacidade, livre desenvolvimento da própria personalidade, não é isso? Então, tudo isso merece uma camada de proteção que o direito resguarda para que as pessoas possam não ser vítimas de determinadas situações em que os dados, uma vez vazados, trazem prejuízos materiais, morais, de personalidade, de toda a ordem, não é? Então, é por isso que a legislação traz essa dimensão de cuidado com os dados pessoais, né? No Brasil, é ainda recente a compreensão da tutela do direito sobre isso, mas é uma realidade que está vindo apressadamente e que vai alcançar a todas as pessoas físicas e as empresas também. Doutor Helder, a pessoa que foi prejudicada com o mau uso dos seus dados pessoais, qual o caminho ela deve tomar? O que ela deve fazer? Bom, primeiramente, deve-se analisar a extensão dos danos, né? Se são morais e ou materiais também, que pode acontecer dessa forma. A pessoa pode se resguardar comunicando à autoridade do Ministério Público, que poderá analisar se aquilo atingiu a coletividade de consumidores, poderá comunicar à autoridade que venha a ser delegada para fiscalização das pessoas jurídicas que causarem esses danos, e a pessoa física poderá também demandar individualmente, não é, a reparação de danos conforme a extensão destes, não é, perante o Poder Judiciário. Doutor Helder, que orientação o senhor nos passa para que a gente não venha a sofrer com esse problema? Primeiramente, é preciso ter bastante cuidado com os dados pessoais, não fornecê-los, não permitir que eles sejam divulgados graciosamente. Hoje nós somos abordados em lojas de shopping, farmácias, para fornecer CPF, RG, data de nascimento, até mesmo a placa do carro, que é filmada no estacionamento, constitui um dado que permite a identificação do proprietário. Então é preciso que a gente tenha muito zelo com esses dados pessoais, porque eles podem sofrer tratamento, e esse tratamento por parte daquele que coleta dados, seja por imagem, sejam papéis, sejam dados pela tecnologia da informação, enfim, tudo aquilo que se refere à pessoa. Então, é necessário que cada um esteja vigilante na transmissão de seus dados para terceiros. Isso favorece, inclusive, prevenção contra delitos, vez que há muitos crimes que são praticados por abordagens contra idosos, contra pessoas mais fragilizadas, hipossuficientes, através de contatos que coletam dados pessoais e ou pedem apenas uma confirmação de alguns números. Então, é necessário toda uma atenção por parte das pessoas e por parte das empresas também, que podem ser responsabilizadas pelo mau uso dos dados pessoais. Muito obrigado, doutor Helder. Nós vamos lhe retrucar em outras oportunidades, porque tem muitas perguntas falando e demandando sobre este tema. Que o senhor fique cada vez mais de bem com a vida. Obrigado, igualmente. Atenção! Fraudes no consignado do INSS. Um novo golpe por aí, que tem atormentado muita gente, inclusive a geração 60+. Para nos esclarecer sobre este assunto, nós convidamos o Dr. Felipe Doriléu, que, além de advogado, é especialista em processo civil. Doutor Felipe, como está o senhor? E o senhor fala de onde? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Eu falo aqui de Cuiabá, Mato Grosso. Que golpe novo está incomodando a vida de aposentados e pensionistas, por favor? Vamos lá. No Brasil hoje são mais de 30 milhões de aposentados e pensionistas.
né? Esses aposentados e pensionistas, eles fazem jus a um empréstimo consignado a juros baixos, né? Nos últimos 6 meses aí, a gente teve um aumento exponencial, astronômico, monstruoso, né? No aumento de mais de 130% nos casos de fraude em empréstimos consignados. Esses dados, né, são feitos através do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Como que é esse novo golpe? Esse novo golpe, o empréstimo ele é feito sem o consentimento, ou seja, a autorização do aposentado ou do pensionista, e esse valor ele é creditado na conta dele, mas sem que ele peça. Então, ele recebe o dinheiro e fica com as 84 parcelas lá para pagar, né? São geralmente empréstimos em valores baixos, ou seja, empréstimos ali no valor de R$2.000, né, onde ele vai ter que pagar 84 parcelas de R$23, né? Nessa nova modalidade, onde que o fraudador ele obtém ganhos? São nas comissões, né? Então, esses fraudadores são intermediários entre o banco e eles recebem comissões pela venda desses empréstimos. Então, eles acabam fraudando, às vezes, para estar obtendo esses ganhos de uma maneira assim ilícita, mas praticamente dando licitude ao caso, porque o dinheiro ele é depositado e às vezes a pessoa acaba gastando esse dinheiro. Mas, doutor Felipe, se nós olharmos um extrato e ali consta um dinheiro que não estava previsto, o que faz a vítima desse golpe? No primeiro momento, é sempre bom, importante frisar, se apareceu qualquer dinheiro que você desconheça, no primeiro momento não gaste, não saque esse dinheiro. Vamos procurar saber de onde veio a origem dele. Uma maneira muito fácil, né, que todos têm acesso, é através do portal do Meu INSS, né? Você tendo o código de acesso para acessá-lo, você vai na aba lá que chama Extrato de Empréstimos Consignados. Nessa aba, vai ter todos os empréstimos consignados que você fez, o valor que eles foram feitos, a data, a quantidade de parcelas, um extrato completo. Então, se você identificou ali que tem algum empréstimo que você desconhece, né, fala, não fui eu que fiz, eu não realizei esse empréstimo, então você pega aquele, vê o banco que foi feito, tenta num primeiro momento entrar em contato com o banco, né, e falar, depositaram um dinheiro na minha conta, não solicitei esse empréstimo, eu quero fazer o cancelamento dele. O banco geralmente vai gerar um boleto, você, com o dinheiro que está depositado, você paga aquele boleto e encerra esse contrato de empréstimo consignado. A gente atenta sempre para uma questão muito importante que, assim, praticamente blinda as possíveis fraudes, que é você fazer a solicitação de bloqueio junto ao INSS de empréstimos consignados. Nesse caso, se algum fraudador tentar solicitar algum empréstimo consignado, ele não vai conseguir porque o seu benefício ele está bloqueado. Assim, quando você precisar fazer um empréstimo e tiver, né, estou precisando, né, quero fazer um empréstimo, você liga no 135 e solicita o desbloqueio. Faz o empréstimo vai cair, novamente você faz esse bloqueio numa tentativa de blindar. Doutor Felipe, muito obrigado por o senhor ter aberto a nossa agenda, receber o De Bem com a Vida, e nós vamos lhe recrutar outras vezes, porque este assunto é da maior relevância. Muitíssimo obrigada. E desde já o meu agradecimento a todos vocês também pela oportunidade. Um ótimo dia, Deus abençoe todos vocês. Contem comigo. Até mais. Bem-vinda ao De Bem com a Vida, Mariana Bruto de Pinto, que é supervisora de reabilitação da Associação de Assistência à Criança Deficiente, a nossa conhecida e querida AACD, Rio Grande do Sul. Como vai, Mariana? Tudo bem, Cris? De pronto, Mariana, eu vou te perguntar sobre o trabalho que está sendo desenvolvido para o paciente idoso. Mas eu te confesso que eu estranhei. A AACD também atende o público idoso? Sim, Cris. A AACD, quando começou aqui em Porto Alegre em 2000, a gente atendia apenas paciente infantil. Depois de algum tempo,
como a gente é um centro de reabilitação, né, nós temos uma oficina ortopédica lá, que faz várias órteses, próteses, a gente começou a atender também o paciente adulto, né? Os pacientes, principalmente assim, o que a gente mais atende lá de adulto, idoso, são pacientes que tiveram AVC, tem alguma doença neuromuscular, né? Algum paciente que teve uma amputação do membro inferior e que precisa botar uma prótese, né? Então, esses pacientes adultos que a gente atende ali, né? Então, como depois de um tempo a gente foi visto uma demanda para atender esses pacientes, a gente começou a atender. E assim, hoje em dia, o número de crianças e adultos é praticamente o mesmo que a gente atende, não é mais criança, né? Até o nosso público adulto tem aumentado bastante. No turno da tarde, assim, 85% dos atendimentos são só de adulto. Mariana, a questão da reabilitação física hoje, ela é praticamente crucial em qualquer tratamento. O que a ACD oferece em reabilitação para o público sênior? Para o público idoso. Então, Cris, é importante só eu falar uma coisa bem rapidinho sobre o nosso público idoso na CD, né? O público idoso, ele já tem, só pela idade, algumas dificuldades motoras, né? De déficit de equilíbrio, diminuição de massa muscular, né? Às vezes, algum déficit visual, né? Que possa também prejudicar no equilíbrio. E os nossos pacientes, normalmente, a maioria tem mais um tipo de doença que deixa mais limitante ainda a parte física, né? Que é um acidente vascular cerebral, né? Uma amputação que limita ele à cadeira de rodas até protetizar. Então, é importante a gente saber que, além das dificuldades do idoso, a gente também precisa trabalhar a doença. Então, a gente tem que estar entendendo muito bem e poder entender qual é o déficit de funcionalidade desse paciente. Então, lá, o que a gente oferece de terapia motora, né? A gente tem a fisioterapia, né, que é o nosso carro-chefe, que então a gente consegue ali trabalhar muito bem com o idoso, a questão do equilíbrio, da marcha, né? Poder pensar em se aquele idoso precisa de algum aparelho, assim, um andador, para dar um pouco mais de segurança ou não. Então, tudo isso é testado na fisioterapia, né? A gente tem a fisioterapia aquática, que é um setor que também ajuda muito a fisioterapia, porque ali na fisioterapia aquática a gente consegue, de uma forma mais segura, às vezes, estimular mais esse paciente, o equilíbrio de uma forma segura, e ele transferir isso para o solo, né? Para a fisioterapia. Então, a gente tem também a fisioterapia aquática. A gente tem um setor muito importante também, que é a terapia ocupacional, que consegue trabalhar com esse idoso as atividades de vida diária dele, as dificuldades que ele tem dentro do ambiente domiciliar, que às vezes ele não consegue se vestir, às vezes ele tem alguma limitação para cozinhar, para fazer alguma atividade que ele gostava de fazer. Então, a terapia ocupacional consegue olhar e poder ajudar de alguma forma, treinando essas atividades, fazendo adaptações, né? Às vezes até adaptando a casa dessa pessoa para facilitar, né, no dia a dia. E quem é que pode usufruir desse serviço? Qual é o contato que tu nos passa, por favor? Assim, a gente atende pelo SUS, tá, Cris? Que aí aí o médico, né? Ele vai encaminhar pelo posto de saúde, né? Então, aí o paciente ele vai ter que ir com encaminhamento médico pedindo reabilitação, e pode botar reabilitação na CD, ele vai no posto de saúde e aí ele vai chegar na CD. As outras formas que a gente tem é o atendimento particular também. Então, esse atendimento particular pode-se entrar em contato com o telefone da CD, que é 3382-2200, e ali ele já marca uma consulta médica, e a partir da consulta médica, o médico vai avaliar a parte clínica e vai, junto com o paciente, pensar nas terapias que são importantes, né? Vai mostrar o que a gente tem ele vai mostrar o que a gente tem de terapia lá, para ele poder escolher, né? O paciente poder ali escolher o paciente particular. Então, a gente tem essas duas entradas, né? Tem aumentado muito nossos pacientes particulares, porque antes a gente só atendia SUS, e agora tem vindo mais paciente particular, que tem se beneficiado bastante. Que bom, Mariana. A gente vai voltar a conversar sobre esse lindo trabalho que a ACD
nos oferece aqui no Rio Grande do Sul. E tá aí mais uma dica para que a gente possa estar cada vez mais de bem com a vida, contando então com a Associação de Assistência à Criança Deficiente, que também atende o idoso. Um grande abraço, Mariana Bruto de Pinto. Um abraço, Cris. Obrigada pela oportunidade. Prazer em tê-lo conosco, prefeito de Dois Irmãos, Gerry Meneghetti. Como vai o senhor, prefeito, e como vai esta simpática cidade das montanhas? Bom dia, Cris. Bom dia a todos que nos acompanham. Um prazer imenso estar aqui. Estamos bem, estamos trabalhando bastante aqui na cidade, com os desafios que a gestão pública oferece, né? Que nos coloca, né, os desafios, mas a gente está aqui para isso. E a cidade está aqui de braços abertos para acolher os visitantes, para acolher turistas. Estamos num dia de bastante frio aqui, mas um frio com sol, então está muito bonita a cidade, está muito bonita a nossa região. E estamos à disposição aí, Cris. O prazer é nosso. Prefeito, falar em frio, isso nos remete a um belo café colonial. E falando em café colonial, a cidade de Dois Irmãos é o berço desta iguaria que é absolutamente irresistível? Dois Irmãos é considerado o berço do café colonial, onde surgiu, né, onde nasceu o café colonial na década de 40. Depois, com a abertura da rodovia aqui da BR-116, então alguns estabelecimentos foram muito frequentados pelas pessoas, os viajantes, né, as pessoas que passavam por aqui, e essa tradição se manteve, né, a mesa muito farta do café colonial. Nós temos estabelecimentos do município aqui que servem um delicioso café colonial, com muita fartura, muita coisa boa, e muita comida, né, típica alemã, que a nossa região aqui tem essa característica, essa genética germânica, né? E então não poderia ser diferente que, além da cultura, né, de modo geral, que nós também tenhamos preservado essa tradição muito gostosa, né, que é a do café colonial. E agora, nesse mês de julho, celebramos o mês do café colonial, porque nós temos uma lei municipal que estabelece o mês de julho como mês do café colonial. Prefeito, além do café colonial, além do acolhimento, o que Dois Irmãos nos oferece nesses dias de frio em termos de atrações turísticas? Nós temos excelentes espaços públicos, nós temos o Parque Romeu Benício Wolff, que é lindo, florido, e nós temos também a Rota Colonial, né, que é um trecho aqui da nossa cidade onde ainda se preserva muito a questão rural, né, a área rural, e tem algumas atrações interessantes nessa Rota Colonial, como, por exemplo, o Colipag, onde as pessoas vão e escolhem a sua verdura, a sua hortaliça na horta mesmo, né, colhe e depois paga. É tranquilo? A pessoa vai caminhando, vai de carro? Como é que funciona? O acesso é super tranquilo, a via é asfaltada, né? A melhor opção na Rota Colonial é vir com algum meio de transporte, né? O carro, moto, bicicleta. Tem muitos motociclistas que gostam de andar pela nossa rodovia em finais de semana, né? Curtir as paisagens e acabam entrando na cidade para olhar os nossos atrativos. Então, principalmente a Rota Colonial e os parques e praças que nós temos aqui no município. E então tem várias opções, tem cervejarias, né? Tem uma cervejaria muito boa na própria Rota Colonial, tem outras cervejarias aqui igualmente muito boas dentro da cidade, da área urbana aqui da cidade. Então nós temos diversas opções, nós temos produtos típicos da nossa região aqui, cuca, linguiça, rosca, nata, enfim, a fartura da mesa alemã, né, à disposição de todos aqui que quiserem nos visitar. Um grande abraço, prefeito, e nos veremos ou em Dois Irmãos ou aqui na entrevista pelo estúdio. Que o senhor e a sua cidade fiquem cada vez mais de bem com a vida. Gente, passou tão ligeiro que eu já estou com saudades. Lembrando que o De Bem com a Vida agradece o seu carinho e a sua companhia. Sempre com o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior, Abrax,
Home Angels, Unidade São Pedro, empresa especializada em cuidadores de pessoas. Imunidade inteligente é saúde plena for life. O seu organismo prontíssimo para reconhecer e combater ameaças. Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre. E Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas aqui do Rio Grande do Sul, a nossa FCDE.